Você acha que consegue modificar um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara dos Deputados? Eu acho que ainda está muito restrito o acesso ao povo. Ele não tem conhecimento, ele não sabe, como que as coisas funcionam. Não acontece como deveria acontecer. A gente pode contribuir muito mais. Quando você não ocupa um espaço no legislativo, alguém vai ocupar. E muitas vezes a pessoa que ocupa esse lugar no legislativo não nos representa. Você pode sim interferir, dar opinião e contribuir nas decisões que são tomadas pela Câmara dos Deputados. Por exemplo, se você vai ter acesso às vacinas, se você vai pagar mais pela conta de luz ou menos pelos combustíveis, ou se você vai ter acesso a um auxílio financeiro caso fique desempregado. Praticamente todas as decisões que são tomadas por meio de proposta de lei, que são aprovadas pelo Congresso Nacional, modificam de alguma forma a sua vida. E você pode contribuir e participar dessas discussões. Mas participar das discussões na Câmara parece algo distante para a maioria da população. Muitos não têm acesso à informação que a própria Câmara disponibiliza e, quando têm, não entendem exatamente como podem interferir no processo de discussão e votação de leis. Segundo o historiador e analista político Antônio Barbosa, outros 2 fatores contribuem para esse distanciamento historicamente: a escravidão e a fragilidade do sistema educacional brasileiro. Num país como o nosso, que conheceu a escravidão por mais de 3 séculos e mesmo quando a aboliu, na verdade não criou mecanismos de absorção em termos de cidadania para os ex-escravos e seus descendentes, não é difícil entender por que nós constatamos um grau de participação política da sociedade bem reduzido. Ao longo da República, o Brasil registrou poucos momentos de participação de setores da sociedade, como lembra o historiador Antônio Barbosa, culminando na Constituição de 1988. A Constituição brasileira em vigor é a que mais permite e incentiva a participação do cidadão na história do país. Desde a década de 1920, com levantes armados de jovens oficiais do Exército que combatiam uma república considerada oligárquica, carcomida e excludente, até a partir de 1945, quando termina a ditadura do Estado Novo, e pedagogicamente o brasileiro foi aprendendo o que era política e o que era cidadania. Esse processo foi interrompido bruscamente com o golpe militar de 64. A Constituição de 88, que inclusive foi elaborada com a contribuição de inúmeros setores da sociedade brasileira, é talvez a expressão máxima desse nosso processo de democracia participativa. Se a Constituição Federal permite maior participação popular, um dos motivos é o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte. O documento estabelecia regras para discussão e votação do novo texto constitucional. E esse documento permitiu que a Constituição fosse emendada por iniciativa popular. O resultado foram 400 mil assinaturas pedindo que houvesse maior participação popular na Constituição. Além disso, durante o discurso de promulgação do novo texto constitucional, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, ressaltou que o prédio do Congresso Nacional recebeu diariamente cidadãos que participaram ativamente da construção da Carta Magna. Diariamente, cerca de 10 mil postulantes franquearam livremente as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. A partir de então, a participação política de grupos organizados passou a ser uma realidade dentro do Congresso Nacional, principalmente de movimentos sociais.
Mas em junho de 2013, grandes manifestações tomaram o gramado do Congresso Nacional e as ruas brasileiras, com uma pauta diversificada que reivindicava um valor mais baixo do preço das passagens de ônibus, mas também demonstrava uma insatisfação geral com a classe política, com a corrupção e com problemas sistemáticos na saúde e educação. Em 2013, o que muda em relação à participação política no legislativo é que estão emergindo ali, ou pelo menos aparecem muito mais claramente, grupos políticos, atores, ativistas, coletivos, que antes não participavam da política. E esses grupos estão em diferentes espectros, né? Desde a direita à esquerda do espectro político. O Brasil experimentou durante os últimos anos movimentos de renovação da política, tanto das pautas discutidas no Congresso como dos políticos. Esses movimentos de renovação se constituíam em treinamento de candidatos ou incentivos a candidaturas, principalmente para cargos ao Legislativo. O resultado nas eleições de 2018 foi uma renovação de atores políticos de 47,3% na Câmara dos Deputados e de 87% no Senado Federal. Mas, para a cientista política Débora Rezende, não basta mudar os atores. É importante entender que o que se quer renovar na política é a representação. Não é possível acreditar apenas em mitos ou profetas ou pessoas importantes. Temos que pensar em como desenhar instituições melhores que estejam sujeitas ao escrutínio público, ao controle público. Então é importante sempre pensar a renovação da política, sem excluir necessariamente os partidos, sem excluir necessariamente as instituições, porque nós somos dependentes delas. Para renovar a política de forma concreta, o cidadão precisa estar dentro das instituições. A Câmara dos Deputados dispõe de diversos canais para que o cidadão possa participar da discussão das futuras leis, atuando no processo legislativo, sensibilizando os parlamentares para problemas vividos por suas comunidades e influenciando tomadas de decisões. Uma categoria que está sempre presente nos corredores do Congresso são os guardas municipais. Representantes do setor participam constantemente de audiências públicas sobre projetos de lei que interessam a categoria e conversam com parlamentares sobre a realidade do setor. Essa participação já deu resultado. Nós conseguimos mostrar a importância da adaptação desses projetos na realidade da segurança pública municipal. O último que nós obtivemos sucesso foi a inclusão dos guardas municipais como carreira típica de Estado e também como órgão de segurança pública no relatório da reforma administrativa PEC 32. Além de participar de audiência pública e conversar com parlamentares, o cidadão pode se inserir em outros canais de participação da Câmara, como o portal E-Democracia, que reúne comunidades virtuais para o debate dos principais temas em votação. No portal, é possível fazer comentários sobre um projeto de lei e enviar sugestões de alteração da proposta. Além disso, a Câmara tem uma comissão específica somente para receber sugestões da sociedade civil organizada. É a Comissão de Legislação Participativa. Caso as sugestões sejam aprovadas pela comissão, passam a tramitar como proposta de lei de autoria da comissão. Várias já viraram lei. Eu vou citar dois exemplos emblemáticos. Primeiro, a lei das domésticas, que é uma lei extremamente reconhecida, respeitada. Um outro exemplo que eu daria seria a informatização do Poder Judiciário. Ele representa uma peça importantíssima de transparência, de acesso, especialmente para as populações mais carentes, para fazer o acompanhamento dos seus processos. Recentemente, uma luta de mais de 30 anos teve um desfecho no plenário da Câmara. A aprovação do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. Foram inúmeras reuniões com parlamentares, muitas manifestações dentro e fora do Congresso Nacional, várias audiências públicas e seminários, com a mobilização de uma categoria sempre presente no prédio do Congresso. No dia da aprovação do piso salarial, as galerias do plenário estavam ocupadas pelos profissionais de enfermagem e seus esforços foram reconhecidos pelos próprios parlamentares. A aprovação do piso nacional da enfermagem será a coroação de uma etapa de lutas de muitos anos, que envolveu muita perseverança, muita capacidade de mobilização, de convencimento, de diálogo, feito pelos profissionais da enfermagem. 449, não 12, está aprovado o projeto de lei 2564.